Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Daí Coelho e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a função afim ou função do primeiro grau, como vocês queiram chamar. Antes de falarmos sobre as suas propriedades específicas, vamos a esse probleminha. Aldair pegou um táxi para ir à casa dos seus pais, que fica a 15 km da sua casa. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, bandeira, de 5,50 mais 2,20 por quilômetro rodado. Quanto ele pagou ao taxista? Tenho certeza que vocês já perceberam que nesse problema existe uma relação entre o custo da corrida e a distância, que é dada em quilômetros. Uma relação entre o custo da corrida e a distância. Então, se formos já para o objetivo, que é determinar o valor pago ao taxista, a gente pode definir assim, ó, esse custo vai ser igual. Pagamos 2,20 por quilômetro rodado, rodamos 15 km, portanto teremos 2,20 vezes 15, cada quilômetro custa 2,20, mais a bandeira. Ele especifica no problema que a bandeira é um valor fixo. Chegou no táxi, entrou no táxi, tu já está devendo 5,40 para o taxista. Então colocamos aqui mais 5,40. Portanto, o custo vai ser 2,20 vezes 15, que dá 33, mais 5,40, 38,40. Então esse será o valor pago ao taxista. Percebam, pessoal, que este problema pode ser representado por uma lei de formação, que esse custo total pode ser representado por meio de uma função. E a função que representa, que modela esse problema é a função afim, a função do primeiro grau. Professor, mas qual é a característica dessa função? Essa função sempre apresenta um crescimento ou decrescimento linear da variável independente. Então nós temos aqui, ó, da variável dependente, nós temos aqui o custo como variável dependente, ele depende da distância. Esse crescimento vai ser sempre linear. Quando nós aumentamos a distância, a gente vai aumentar o custo de forma linear. E quem é que vai proporcionar essa linearidade? O valor cobrado por quilômetro rodado, que a gente vai chamar aqui na função de primeiro grau, na função afim, de taxa de variação ou coeficiente angular, dependendo do objetivo do problema. Então nós temos aqui, ó, essa função podendo ser modelada assim, ó. O custo em função da distância, que eu vou representar aqui pela variável x, vai ser 2,20 vezes x mais 5,40. Esse modelo algébrico representa o custo para qualquer x real, né? Nesse caso aqui, para qualquer x inteiro positivo, pois o problema trabalha especificamente com deslocamento. Percebam, uma massa, bem tranquilo, uma aplicação já em um problema. Eu não preciso nem do conhecimento específico da função do primeiro grau para conseguir desenvolver essa proposta e entender a característica. Porém, a função do primeiro grau tem essa forma geral, sempre essa forma geral, com ax mais b. A e b a gente chama de coeficientes da função. Como eu disse, em problemas específicos, a gente pode chamar também esse A como taxa de variação, porque é ele que vai nos informar a variação linear dessa função do primeiro grau. Condições para esses A e B, para esses coeficientes. A e B tem que ser real e o A tem que ser sempre diferente de zero. Por que diferente de zero, professor? Porque se o A for igual a zero, anulamos o x. 0 vezes x, 0 vezes a variável vai dar o próprio zero, e a função deixa de ser de primeiro grau e torna-se uma função constante, f de x igual a b. Então já sabemos as características, sabemos que esses coeficientes, o coeficiente a gente vai chamar de coeficiente angular, ou taxa de variação, como eu já disse, e o b será o coeficiente linear. Coeficiente linear, como vimos no problema, ó, esse b foi representado pelo 5,40, foi a taxa fixa, é o valor fixo. Alguns exemplos.
Então nós temos aqui, ó, um f de x igual a 2x mais 5. O que é que a gente pode perceber nessa função? É que o seu coeficiente angular vale 2 e o coeficiente linear é igual a 5. É super tranquilo também fazermos essa identificação a partir da lei de formação já apresentada. Vamos a um outro exemplo aqui, ó, menos x mais 1/2. E nesse caso, professor, coeficiente angular é sempre o coeficiente da variável independente, no caso aqui representada pela letra x. Qual é o coeficiente dessa variável? Menos 1. Muita atenção aqui, para não confundir, é só o valor numérico, o coeficiente, o x é a variável. E o b é a fração 1/2. Vamos a um terceiro aqui. Agora eu vou representar o f de x por y, ó. Lembrem-se disso, f de x é sempre igual a y, vou colocar até como observação aqui. O f de x, a função de x, o f que representa a função de x, pode ser representado por y igual a 5x sobre 2, só isso. Y igual a 5x sobre 2, professor, isso aqui é um exemplo de função afim? Sim, função afim, na qual o seu coeficiente angular, ou seja, o A, né, coeficiente angular representado pela letra A, vai ser igual a 5/2, e o B, professor, não tem o B, não, o B é o zero. Sempre que o B não surgir, né, o coeficiente linear não aparecer na função, é porque ele é nulo, porque ele é zero. E o zero é elemento neutro do processo aditivo, portanto, não vai aparecer na representação algébrica, né, na lei de formação da função. Gráfico da função afim, gráfico da função do primeiro grau, galerinha, é importante sabermos qual é o ente geométrico que representa essa função graficamente. Toda função afim, toda função do primeiro grau será representada algebricamente por uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Professor, eixos OX e OY são aqueles eixos do plano cartesiano. Eixo horizontal a gente chama de eixo das abscissas, ou eixo X, eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, é o eixo ordenado. Sabemos que a função é representada por uma reta, a função afim é representada por uma reta, e a reta é um ente geométrico formado por um conjunto infinito de pontos. Ou seja, para representarmos uma função afim geometricamente, graficamente, nós precisamos de alguns dos seus infinitos pontos. Precisamos de pares ordenados dos pontos pertencentes a essa reta, que é, no caso, a representação gráfica da função. Então, nós temos aqui dois modelos. O gráfico da função f de x, ó, perceba que esse gráfico, ele visualmente representa uma função crescente, já melhoraremos essa definição. O gráfico da função g de x, ó, percebam que ele representa uma função decrescente, o g de x é decrescente. Por quê, professor? Porque, ó, nós estamos aqui aumentando os valores de x e a função decrescente. Quando a função é representada graficamente, dois pontos são importantes. Então, se conseguirmos visualizar ou reconstruir esses pontos, né, representados de alguma forma, a gente provavelmente terá facilidade no processo resolutivo dos problemas que surgirão. Quais são esses pontos? O ponto de interseção da reta que representa a função com o eixo das abscissas, com o eixo horizontal. Esse ponto aqui a gente vai chamar de zero ou raiz da função. Eu vou colocar aqui raiz, ó. Raiz ou zero da função, ou zero de f. E esse ponto aqui a gente chama de valor inicial. Valor inicial, quem é, professor? É o ponto de interseção da reta oblíqua. Professor, o que é reta oblíqua? Eu não esqueci. É uma reta que forma com o eixo, né, com o eixo horizontal, ângulos agudos ou obtusos. Nesse caso aqui nós temos, na reta crescente, um ângulo agudo, reta crescente para o f de x, na reta decrescente para o g de x, um ângulo obtuso, por isso que essas retas são classificadas como retas oblíquas. Pontos importantes,
O valor inicial da função é a interseção da reta com o eixo horizontal, com o eixo das ordenadas. Raiz ou zero da função é a interseção, é o encontro da reta, que representa graficamente a função, que é a representação gráfica da função, com o eixo das abscissas, com o eixo horizontal. Importante para esses pontos. Professor, mas se eu tenho uma lei de formação, como é que eu vou identificar esses pontos? É tranquilo, gente. Ó, se isso aqui é valor inicial, eu consigo perceber no gráfico que as coordenadas desse ponto aqui vai ser 0, 0 para x. Não esqueçam que um par ordenado é dado sempre com essa estrutura. Nós temos primeiro o valor do x, depois o valor de y. Então aqui vai ser 0. Aí é só pensarmos na lei de formação da função. A lei de formação é essa aqui, a forma geral. Ó. F de x vai ser igual a x mais b. Professor, para esse ponto aqui, o valor de x é 0. Quando nós substituirmos x por 0, fica a vezes 0 mais b. Nós temos a vezes 0, 0 mais b, o próprio b. Já vou substituir aqui o f de x por y e identificar as coordenadas desse ponto que chamamos de valor inicial da função, 0 e b. Ou seja, olha que parada massa, galerinha. O ponto de interseção da reta com o eixo horizontal, com o eixo y, vai ter coordenadas sempre 0 e b. O coeficiente linear da função indica a localização no eixo das ordenadas da interseção gráfica dessa reta, dessa função, com o eixo das ordenadas. Já temos aqui. Professor, e raiz ou zero da função? O próprio nome já diz, é a raiz da função. Vai ser o valor da função quando y for igual a zero. O valor de x quando y for igual a zero. Então nós temos isso aqui. Se pegarmos mais uma vez a lei de formação, nós teremos y igual a x mais b. O nosso objetivo agora é encontrar o valor de x, o valor do x, quando o y for zero. Vou puxar aqui mais um pouquinho para ficar melhor a visualização. Então, quando o y for zero, vamos igualar isso a zero. Ax mais b igual a zero. Portanto, Ax vai ser igual a menos b, ó, mudei de membro, Ax igual a menos b. O x vai ser menos b dividido pelo coeficiente a. Menos b dividido por a representa o que, professor? Representa o valor do x quando y for zero, ou seja, a raiz da função, o zero da função. É importante sabermos essas interpretações quando a função for representada graficamente. Fazemos essas análises específicas. Vamos aqui a um exemplo, ó. Vamos representar o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Temos diversas possibilidades, né? Diversos caminhos. Lembrando que na representação para a representação, eu preciso do plano cartesiano. Professor, eu posso representar o gráfico somente com esses pontos destacados? Valor inicial, interseção da reta com o eixo y, raiz ou zero da função, interseção da reta com o eixo x, com o eixo horizontal. Posso? Sim. Porém, gente, uma reta é formada por um conjunto infinito de pontos. E nós sabemos, por um postulado, que por dois pontos distintos passa uma única reta. Então eu preciso somente das coordenadas de dois pontos, quaisquer dois pontos. Podem ser esses específicos ou qualquer outros. Como é que eu identifico as coordenadas desses pontos, professor? Atribuindo valores para x. Então a gente vem aqui, ó, eu vou considerar o x igual a zero. Pegar o x igual a zero. Quando o x é zero, nós temos o valor inicial da função, ou seja, o próprio coeficiente linear. Então eu já sei que para x igual a zero, o y vai ser igual a menos 1. Professor, não consigo visualizar ainda. Substitui, para isso ficar óbvio. Y vai ser igual a 3 vezes x, o valor de x para esse ponto vai ser 0, menos 1. Portanto, y, 3 vezes 0 dá o próprio 0, sobra menos 1. Encontramos as coordenadas desse ponto. Ó. Esse ponto tem coordenadas 0 para x, menos 1 para y. Ah, professor, mas como a função afim é representada graficamente por uma reta, eu preciso de dois, eu preciso de um segundo ponto. Segundo ponto, você atribui qualquer valor para x,
Vou pegar 2 aqui, ó. Colocar x igual a 2, 6 vai dar menos 5, eu não coloquei 5 aqui, vou pegar o 1 mesmo. X igual a 1, então nós temos y. Y vai ser igual a 3 vezes 1 menos 1. Y vai ser igual a 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Coordenadas desse ponto, 1 para x, 2 para y. Próximo passo, representar esses pontos, colocar esses pontos no gráfico, no plano cartesiano. Primeiro ponto, 0 e menos 1. A gente vem aqui, ó, 0 de x menos 1 de y. O ponto fica exatamente no eixo. Eu já sei que a reta intercepta. Já sabíamos, na verdade, que a reta iria interceptar o eixo das ordenadas aqui no menos 1, pois é o coeficiente linear que nos dá essa informação, quando a lei de formação da função já nos é informada. Segundo ponto, coordenadas 1 e 2. Então aqui, ó, 1 dx, 2 de y. Representei o segundo ponto. Por último, a gente pega a régua, liga esses dois pontos e tem a representação gráfica da função. Nesse caso aqui, a função é y igual a 3x menos 1. Professor, mas se a questão quiser saber também a raiz da função. No gráfico, eu percebo que a raiz da função é isso aqui, ó. A raiz da função é o ponto de interseção da reta, que representa essa função, com o eixo horizontal. Fica exatamente aqui. É um valor menor do que 1. Ah, professor, não consigo não determinar o valor assim no gráfico. Então você usa o processo algébrico, usa a equação. Se eu sei que para esse ponto o valor de y tem que ser 0, a gente pega 3x menos 1 igual a 0. Caso o objetivo seja também a raiz da função, 3x menos 1 igual a 0. Portanto, 3x vai ser igual a 1, x vai ser igual a 1/3. Já podia encontrar de forma direta, professor? Pois eu sei que o valor da raiz vai ser sempre a razão menos b sobre a. Já poderia fazer de forma direta, né? Menos b, o b é menos 1, menos com menos mais, 1/3. Encontraremos a raiz. Ah, professor, tendo a lei de formação da função afim é tranquilo, beleza. E se o problema pedir para construir essa lei de formação, pedir para representar a lei de formação, o que eu faço? Vamos aqui a duas situações massa, ó. Primeira situação, nós temos o gráfico, e a questão solicita a lei de formação da função, que já sabemos devido à estrutura gráfica que vai ter essa forma geral, y ou f de x igual a x mais b. Por que mesmo, professor? Porque o gráfico que representa essa função é dado por uma reta, No segundo caso, ele quer saber a lei de formação da função, porém agora ele apresenta alguns pontos específicos. Ele diz que f para 1 vai ser igual a menos 1, f para 2 vai ser igual a menos 5, f de 2 igual a menos 5. Vamos aqui, com calma. Professor, para escrever a lei de formação, eu preciso do quê? Dos coeficientes. Precisamos do a, que é o coeficiente angular, ou taxa de variação, como eu disse, ó. É esse coeficiente que vai dar a variação da função, a variação linear, que é característica da função afim. E esse b é o valor inicial da função, ou coeficiente linear. Professor, valor inicial, pô, lembrei, cara. O valor inicial da função, no gráfico, ele sempre indica a coordenada do ponto de interseção da reta com o eixo y. Então eu já sei nessa função que b é igual a 2, ó. Coeficiente linear é 2. Por que o coeficiente linear é 2, professor? Porque as coordenadas desse ponto são 0 e 2. Quando o x for 0, y vai ser igual a 2. Valor inicial da função. Já tem o valor inicial. E o a, professor? Como é que eu encontro o coeficiente angular? Tem vários caminhos, várias possibilidades. Nesse caso, a gente já podia chegar no a trabalhando com essa primeira informação. Ó. Já sabemos o seguinte. A função vai ter essa estrutura aqui. Ó, ax mais 2. Porque b é igual a 2. Falta o coeficiente a. Para chegar no coeficiente a, caso tenha essa informação na questão, você vai lá nas coordenadas de um outro ponto, de um segundo ponto da função. Já trabalhei com esse primeiro, vou trabalhar com esse segundo aqui, ó,
Quais são as coordenadas desse ponto, professor? Menos 3 e 0. É a raiz da função, é o zero da função. Raiz da função por quê? É a interseção, é o ponto de interseção da reta, gráfico da função, representação gráfica da função, com o eixo x. Você pega esse ponto e substitui no que você já tem, ó. Você vê aqui y, nesse caso, nesse ponto y será 0. Então, nós teremos isso aqui, 0 igual a vezes x, eu não sei ainda o valor do a, esse é o nosso objetivo, a vezes menos 3 mais 2. Teremos isso aqui, ó, vou mudar tudo, a vezes menos 3 dá menos 3a, vou deixar, esse segundo membro vai virar primeiro membro, mais 2 igual a 0. Equaçãozinha de primeiro grau, professor, como é que eu resolvo a equação de primeiro grau mesmo? Termos algébricos em um membro, termos não algébricos no outro, ou seja, letras de um membro, números no outro, é assim que a gente gosta de chamar. Vai ficar menos 3a igual a menos 2. Ah, professor, está negativo o termo algébrico. Não pode. Eu quero saber o valor do a positivo. É só multiplicarmos por menos 1 ou fazermos um joguinho de sinal, estratégia você que determina. Vai ficar a igual a 2 terços, né? 2, o 3 aqui que é coeficiente, passa dividindo. Professor, mas por que ficou positivo mesmo? Ficou positivo porque nós fizemos o joguinho de sinal ou aplicamos esse dispositivo aí que é multiplicar por menos 1. Qual era o objetivo da questão? Lei de formação. Já temos. Resposta da questão, lei de formação vai ser AX, o A foi 2 terços de X, mais B, o B foi igual a 2, encontramos o valor inicial da função. Percebam, galerinha, ó, que essa função é crescente. Por que crescente, professor? Porque quanto mais a gente aumenta os valores de x, os valores de y também aumentam. Ó, o gráfico aqui, ó, seguindo infinitamente. Professor, mas tá certo, é crescente, beleza. Mas se eu tiver só a lei de formação, como é que eu vou definir? Como é que eu vou chegar à conclusão se essa função é crescente ou não? Crescente ou decrescente no caso? É simples, é só olharmos o A. Sempre que esse coeficiente aqui, o coeficiente angular for maior do que 0, sempre que o A for maior do que 0, a função será crescente. Teremos um f crescente. Ficou muito bonita a letra não, mas está ok, dá para entender. Um f crescente sempre que o A for maior do que 0. Pô, professor, tá massa, então eu já sei que essa função é crescente tanto pela observação gráfica quanto pela observação da sua lei de formação, que a gente chegou a partir de um dispositivo que usou de forma bem cuidadosa as informações que vieram no gráfico. Ah, professor, mas se eu não conseguisse, tem outra maneira da gente encontrar esse A, essa taxa de variação, esse valor inicial? Sim, bem tranquilo, ó. Esse A, a gente pode encontrar assim, ó. Esse A vai ser sempre a razão entre y2 por y1 dividido por x2 menos x1. Professor, mas por que isso mesmo, cara? Porque esse A vai ser a razão entre y2 menos y1. Quem é y2 e y1? y2 e y1 são as ordenadas de dois pontos quaisquer da função. x2 e x1 são as abscissas desses pontos. Tranquilo, professor, mas tem dois pontos na função? Nós temos aqui, ó. Temos dois pontos na função. E se olharmos cuidadosamente, a gente vai perceber o seguinte: esse y2 menos y1 nada mais é do que esse deslocamento no eixo horizontal, no eixo vertical, e x2 menos x1 vai ser o deslocamento no eixo vertical. Ah, professor, estou visualizando um triângulo. Que triângulo? Triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de inclinação da reta. Esse ângulo de inclinação da reta está com relação ao deslocamento vertical oposto, com relação ao deslocamento horizontal adjacente. Ah, lembrei lá de trigonometria, oposto adjacente, era um tal de cateto, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, era o quê? Tangente do ângulo alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, professor, eu posso dizer que a tangente do ângulo de inclinação vai ser igual ao coeficiente angular? Sim, essa é a mágica. Coeficiente angular, que é representado na forma geral pela variável A,
é sempre a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. Ou seja, de forma mais clara, é a razão entre deslocamento vertical da inclinação da reta sobre deslocamento horizontal. Então tem diversas formas, se memorizar essa formulazinha, a gente já encontra o A de maneira bem direta em algumas solicitações. Por que a função é crescente? A maior que zero, o A foi 2/3, 2/3 é um número racional maior do que zero, e visualmente a gente percebe isso também no gráfico, ó. Quando aumentamos os valores de x, os valores do y também aumentam, os valores lá do conjunto no qual tem a variável dependente também aumenta. Y variável dependente. Vamos nessa segunda situação, vamos resolver. Nesse caso ele quer também saber a lei de formação, mas não tem um gráfico. E professor, não tem um gráfico agora. Agora a gente trabalha com esses pontos, ó. Nós temos aqui f de 1 igual a menos 1, f de 2 igual a menos 5. O que quer dizer isso, professor? Isso aqui são pares ordenados de pontos da função. Ó, professor, pontos x e y, beleza. O que é que eu vou construir agora? O que eu preciso fazer? Vamos representar esses pontos de forma mais organizada. No primeiro caso, quando x for menos 1, quando x for 1, perdão, o valor do y vai ser menos 1. Já tem um ponto da função, da reta, né, que representa essa função. Segundo, 2 e menos 5. Quando x for 2, y será menos 5. O que a questão quer? A questão quer a lei de formação. A lei de formação é essa aqui, ó. Y igual, né, a forma geral é essa aqui. Y igual a x mais b. Para representarmos a lei de formação dessa função específica, nós precisamos do coeficiente A e do coeficiente B. E agora, professor, mais uma vez, vários caminhos, tem várias possibilidades. Duas aqui bem claras. Eu posso usar essa formulazinha para o coeficiente angular, que eu já o encontrarei de forma direta. É um caminho, vamos começar por esse aqui, ó. Ah, professor, eu lembrei a forma, eu sei que vai ser, esse coeficiente A vai ser a razão entre y2 menos y1, que graficamente falando, deslocamento vertical da reta, com relação a uma paralela ao x, ao eixo horizontal, dividido por x2 sobre x1. Quem vai ser y2, quem vai ser y1, professor? Aí você que determina no ponto, são dois pontos. O x2 e o x1 é você que determina. Eu vou chamar esse segundo aqui do 2, ó. Deixa eu destacar aqui, ó. Temos aqui o P1 e aqui o P2. Então eu vou pegar aqui, ó. Para o numerador, eu trabalho com o y. Menos 5 menos menos 1. Cuidado, viu, pessoal? Tem o menos da fórmula, porque eu preciso desse deslocamento, dessa distância. E tem o menos da ordenada. A ordenada do primeiro ponto é negativa. Então fica isso aqui, ó. Fica assim, menos 5 menos 1, dividido por x2 menos x1, deslocamento horizontal, x2 menos x1. Se o y2 foi menos 5, o x2 tem que ser 2. 2 menos 1. 2 menos 1. Vou trazer para cá para a gente finalizar, ó. O A vai ser igual. Menos com menos dá mais. Menos 5 mais 1 a menos 4 sobre 2 menos 1. É o próprio 1. Portanto, o coeficiente angular é menos 4. Menos 4 é negativo. Ah, professor. Então, quando o A for positivo, a reta é crescente. Coeficiente angular. Quando for negativo, decrescente. Eu já sei que, nesse caso, quando eu aumentar os valores do x, os valores da variável independente, os valores de y serão reduzidos. A reta terá esse destino aqui, ó. Aumenta x, reta decresce. Não é esse o objetivo, mas é bom a gente fazer essas associações. Já íamos fazendo. Menos 4, já sei o valor do A, falta o B. Para encontrar o B, beleza, você pega a lei de formação, a forma geral. Y igual a x mais B. Eu já conheço o valor do A. Então, y vai ser igual a menos 4x mais B. E agora eu pego quaisquer um dos pontos, pode ser o P1 ou P2, e substituo nessa lei de formação, nessa forma, que já está quase que completa. Vou pegar o primeiro ponto, colocar aqui, ó, 1 e menos 1. Eu sei que nesse ponto, o valor do y vai ser menos 1, o valor do y é menos 1.
o valor do x é um positivo. Menos 4 vezes 1 mais b. Ah, professor, agora já beleza, ficou fácil. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Está lá no segundo membro, vou trazer para cá já positivo, sinal com a operação simétrica. Menos 1 mais 4 igual a b. Conclusão, b vai ser igual a 3. Objetivo da questão, lei de formação. Está aqui a lei de formação. Y vai ser igual a x mais b. A foi menos 4. A foi menos 4, menos 4x. O b foi 3. Menos 4x mais 3. Essa função, caso fosse uma solicitação do problema, é decrescente. Por que essa função é decrescente, professor? Deixa eu colocar aqui, ó. Acredito que não vai dar para visualizar. Mas por que essa função é decrescente? Porque o A é negativo, A é menos 4, A é menor do que 0. É o coeficiente angular que determina, que nos mostra, na verdade, quando a função é crescente ou quando a função é decrescente. Beleza? Por hoje só, por nesse vídeo somente isso. Temos outras coisas a abordar ainda na função afim, outras aplicações específicas, mas a ideia mais geral, a ideia mais característica dessa função já foi apresentada. Espero que tenha ajudado. Abraços e até uma próxima.